meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem e que Deus continue protegendo cada um de vocês. Hoje na nossa aula de ciências iremos ver o conteúdo sobre eletricidade e também iremos ver o magnetismo. Vamos iniciar na página 173 falando sobre a eletricidade. A eletricidade é uma forma de energia elétrica. Ela pode se manifestar em fenômenos que ocorrem no ar, no solo, em vegetais, no corpo dos seres humanos e também em outros animais, certo? Bom, o ser humano, o homem, ele foi percebendo que ele podia utilizar a energia elétrica de várias maneiras. Nós sabemos que a energia elétrica ela é muito importante e muitas vezes indispensável para a vida de muitas pessoas, né? Nós a utilizamos para ligar vários aparelhos, como televisão, computador, geladeira. Então ela é muito importante, certo? Ela faz parte do nosso dia a dia, certo? O homem, atualmente, ele ainda busca, alternativas tecnológicas, para produzir energia. Uma dessas alternativas foi a produção de energia elétrica através da energia solar, da energia eólica, que são fontes renováveis de energia. Então ele sempre está buscando, certo? A produção de energia utilizando outras formas, ok? Outras fontes. Agora vamos conhecer algumas usinas geradoras de energia. Vamos começar falando das usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas é produzida grande parte da energia elétrica que consumimos. Elas utilizam a força do movimento da água para gerar energia elétrica. Bom, então a energia produzida nas usinas hidrelétricas é justamente pela força das águas. Esse tipo de usina tem pontos negativos, certo? Os pontos negativos das usinas hidrelétricas é justamente quando se constrói uma usina hidrelétrica na área em que vai ser construída, pois muitas vezes desabrigam muitos animais, há o desmatamento, justamente para dar lugar às usinas hidrelétricas. Muitas vezes também, muitas famílias têm que sair daquela área onde vai ser construída as usinas hidrelétricas, então isso são pontos negativos. Agora vamos falar das usinas termoelétricas. Bom, nas usinas termoelétricas, a energia elétrica é produzida a partir da queima de combustíveis, como carvão e diesel. A queima aquece a água e o vapor produzido movimenta as turbinas ligadas ao gerador. As termoelétricas podem ser construídas próximas aos locais de consumo, desde que a matéria-prima necessária para a produção esteja disponível nas proximidades. Bom, os pontos negativos das usinas termoelétricas é justamente a queima de combustíveis, a poluição que isso vem causar ao ambiente, certo? Agora vamos ver as usinas nucleares. Nas usinas nucleares, a produção de energia elétrica é proveniente de materiais radioativos, usados como combustíveis. O urânio é o elemento mais comum. Esse material é colocado em barras dentro dos reatores da usina. O calor gerado pela fissão nuclear move um alternador que produz a energia elétrica. Bom, o problema das usinas nucleares é justamente o lixo nuclear. Como é utilizado material radioativo, então é muito perigoso, certo, que aconteça alguma contaminação no ambiente, no meio ambiente, e isso venha prejudicar também aos seres vivos, certo, causando sérios problemas, ok? Na página 175 tem uma atividade que daqui a pouco vocês irão fazer. Na 176 e 177 tem um texto, fontes renováveis de energia, depois vocês irão fazer a leitura. Agora vamos falar de pequenos geradores de energia na página 178. Bom, existem alguns aparelhos que requerem energia elétrica para poder funcionar, mas que não precisam ser ligados à tomada. Podemos citar aqui o celular, calculadoras, rádios, alguns brinquedos. E para funcionarem, nós utilizamos, nesses aparelhos, pequenos geradores de energia, que são as pilhas e as baterias. Existem muitas pilhas e baterias que são recarregáveis, ou seja, você pode recarregar na tomada, certo? Para o aparelho voltar a funcionar, certo? Bom, e o que fazer com pilhas e baterias que não servem mais? Bom, o problema está aí, certo? Bom, nós não podemos descartar pilhas e baterias no lixo comum e nem no meio ambiente. Nós temos que fazer o descarte das pilhas e das baterias no local certo, no local correto,
certo? E depois que você coloca, leva até esse local, certo? Daí eles vão mandar de volta para os fabricantes, ok? Então, temos que ter esse cuidado. Agora vamos falar lá na página 181, como se transporta a eletricidade, na página 181, vamos lá? A energia elétrica chega até as nossas casas, até as escolas, fábricas e indústrias por meio dos fios elétricos. Pequenas partículas chamadas elétrons se movimentam dentro dos fios de transmissão, formando a corrente elétrica. Bom, existem os materiais que são classificados como os bons condutores elétricos. Nós podemos citar os metais. São aqueles materiais que passam com facilidade a corrente elétrica. E também existem aqueles materiais classificados como materiais isolantes, que são aqueles materiais que dificultam a passagem da corrente elétrica. Podemos citar a borracha, o plástico. Os fios por onde passa a corrente elétrica são formados desses materiais. Por dentro tem os metais, certo? Que é justamente para passar a corrente elétrica com facilidade. E por fora eles são formados, de borracha ou plástico, justamente para evitar os choques elétricos, certo? Bom, agora vamos para a página 182 falar de circuito elétrico. Para que os aparelhos funcionem, a corrente elétrica deve percorrer um caminho dentro dos fios fechados sem interrupções. Esse caminho recebe o nome de circuito elétrico. Vamos entender aqui. Quando o interruptor é desligado, a lâmpada apaga porque o circuito elétrico fica aberto, impedindo a passagem da corrente elétrica. Quando o interruptor é ligado, a lâmpada acende porque o circuito fica fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica. Então, quando o circuito, certo, ele está aberto, ele vai impedir a passagem da corrente elétrica. E quando liga o interruptor, certo, o circuito fica fechado e vai permitir a passagem da corrente elétrica. Agora vamos ver na página 183 o que é curto-circuito, o que pode causar um curto-circuito e alguns cuidados, que devemos ter com a energia elétrica, na página 183. Bom, o curto-circuito ele pode ser ocasionado justamente quando dois fios desencapados encostam um no outro, isso vai gerar faísca e podem causar até incêndios. Outra forma também de acontecer um curto-circuito é quando a corrente elétrica é grande, para o fio que a conduz. Então isso também pode ocasionar um curto-circuito. Nós devemos ter alguns cuidados, certo, com relação à energia elétrica. Vamos ver aqui alguns deles. Não colocar os dedos ou objetos metálicos, pregos, alfinetes, clipes, entre outros, nas tomadas. Não empinar pipas perto da rede elétrica. Não ligar aparelhos elétricos quando estiver sem sapatos ou com as mãos molhadas. Desligar a chave geral das instalações elétricas sempre que for necessário fazer consertos. Trocar os fios velhos e desencapados por fios novos. Não deixar ligados os aparelhos elétricos que não estiverem sendo utilizados. Bom, então aqui estão alguns cuidados que devemos ter com relação à energia elétrica, certo? E outro cuidado também importante é não colocar o celular para carregar, certo? E ficar utilizando o celular com ele ligado na tomada, certo? Ter esse cuidado também porque é muito perigoso, ok? Então, agora vocês, depois vão fazer as atividades. Agora vamos falar sobre o magnetismo na página 186. Vamos lá? Ao observar a natureza, o ser humano descobriu uma pedra que atraiu o ferro. Como essa pedra foi encontrada pela primeira vez na Magnésia, localizada no continente asiático, recebeu o nome de magnetita. Magnetita é um ímã natural encontrado em rochas. Ímã é um corpo que atrai ferro e metais específicos. Então, a força de atração do ímã é chamado de magnetismo, certo? Bom, o ímã ele também pode ser produzido pelo atrito de um ímã natural com outros metais. Então, ele recebe o nome, nesse caso, de ímãs artificiais. Os materiais que são atraídos pelo ímã são chamados de ferromagnéticos, certo? Os ímãs eles podem ser permanentes e temporários. Vamos ver aqui as diferenças entre eles. Ímã permanente, quando o magnetismo do material se conserva por tempo indefinido.
É o caso do próprio ímã em formato de ferradura. Ímã temporário, quando o magnetismo do material permanece apenas durante algum tempo. É o que ocorre quando um prego está em contato com um ímã. Por exemplo, enquanto durar o contato, o prego será um ímã temporário. Bom, então aqui nós vimos, né, a diferença entre ímã permanente e o ímã temporário, ok? Agora vamos ver o que são os polos do ímã. Bom, quando nós aproximamos dois ímãs, né, nós percebemos que a força de atração está nas extremidades. Essas extremidades recebem os nomes de polo norte e polo sul. Vamos ver aqui. Quando os polos opostos de dois ímãs ficam próximos, eles se atraem, né? Vejam na figura. E quando dois polos iguais de dois ímãs ficam próximos, eles se repelem, certo? Se um ímã for quebrado em dois pedaços, cada um deles se comportará como um ímã completo, ou seja, com polos norte e sul. Ok? Bom, então, né, a força de atração do ímã, ele está mais nas extremidades do ímã, né? Que recebe os nomes de polo norte e polo sul. Agora, na página 188, vamos falar sobre o magnetismo da Terra e eletroímã. Todo ímã possui uma área na qual o seu poder de atração pode ser percebido. Essa área se chama campo magnético. Existe também um campo magnético ao redor do planeta Terra, que é conhecido como campo magnético terrestre. Isso ocorre porque no interior do nosso planeta existem metais que funcionam como se houvesse um grande ímã no interior do nosso planeta. Aqui no livro eu vim falando da bússola. A bússola é um instrumento de orientação muito utilizado pelos navegadores e por pilotos de avião. A bússola, ela tem uma agulha imantada, sempre apontada para o norte geográfico. E o funcionamento da bússola, né, baseia-se justamente no magnetismo da Terra, no campo magnético da Terra, certo? Agora vamos falar sobre eletroímã. O eletroímã é um tipo de ímã muito usado na fabricação de motores elétricos, telefones, rádios, televisores, campainhas, brinquedos, entre outros objetos. Vamos ver como é constituído uma eletroímã. O eletroímã é constituído de uma barra de ferro enrolada por fios ligados a uma fonte elétrica. Quando a corrente elétrica passa pelos fios condutores, a barra de ferro ganha magnetismo. Bom, então aqui nós podemos ver, né, o que é um eletroímã e como ele é constituído, certo? Agora, meus amores, vocês irão fazer leitura, certo, dos textos, e em seguida irão fazer as atividades propostas na agenda. Quando terminar as atividades, retornem para ver as correções. Então, podem pausar o vídeo agora. Vamos lá? Retornamos com as correções. Vamos conferir a página 175. Primeira questão. Cite uma vantagem ou desvantagem de uma usina hidrelétrica. Vantagem: é uma energia renovável. Desvantagem: a construção de uma usina hidrelétrica pode causar danos às comunidades, à fauna e à flora. Ainda na primeira questão diz assim: agora faço o mesmo pensando em uma termoelétrica. Vantagem: as termoelétricas podem ser construídas próximo aos locais de consumo. Desvantagem: geram muita poluição por causa da queima de combustíveis. Confiram, por favor. Bom, agora vamos continuar, né, a correção da segunda e da terceira questão. Vamos lá? Vamos lá, né? Vamos continuar corrigindo a página 175, agora a segunda questão. Por que as usinas nucleares podem ser tão perigosas? Porque utilizam material radioativo que podem causar danos gravíssimos ao meio ambiente e aos seres vivos. Confiram, por favor. Terceira questão. Assinale V, verdadeiro, ou F, falso, nas afirmações sobre usinas nucleares. Primeira afirmação. Devem seguir rígidas normas de segurança. Verdadeiro. O Brasil não possui usinas nucleares na atualidade. Falso. Precisam de alto volume de água. Falso. Trabalham com material radioativo. Verdadeiro. Confiram, por favor, essa página. Vamos lá. É até a terceira questão essa página. Ok? Então vamos para a próxima página. Agora vamos conferir a página 180. Primeira questão. Assinale com X as afirmativas corretas. Primeira afirmativa.
Aparelhos que precisam de pequenas quantidades de energia elétrica podem usar pilha ou bateria. Correto. Segunda afirmativa. O uso contínuo e exagerado de aparelhos como celulares e notebooks não causa danos à saúde. Incorreto, não marca. Terceira afirmativa. A energia elétrica é invisível. Correto. Última afirmativa. Pilhas e baterias devem ser colocadas no saco de lixo para serem recolhidas com seu lixo comum domiciliar. Não marca. Incorreto, certo? Segunda questão. Qual é a grande vantagem das pilhas e baterias? O fato de podermos transportar com facilidade aparelhos que requerem energia elétrica. Terceira questão, cite alguns aparelhos portáteis que você conhece que podem usar pilhas e baterias. Aqui eu citei alguns, celular, lanterna, calculadora, rádios, entre outros. Quarta questão, que problemas as pilhas e as baterias podem provocar se forem descartadas no lixo comum? Por quê? Podem trazer sérios danos ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos, inclusive os seres humanos, já que os metais pesados contaminam o solo e a água, e nos seres humanos podem causar doenças, certo? Então, por favor, confiram. Essa página é até a quarta questão. Vamos lá, conferindo. Agora vamos corrigir a página 184. Vamos lá. Ok? Vamos conferir a página 184. Primeira questão, assinale V, verdadeiro ou F, falso. A energia elétrica chega à nossa casa por meio de fios elétricos, verdadeiro. A parte de dentro dos fios elétricos é feita de plástico, falso. Os elétrons se movimentam dentro dos fios formando a corrente elétrica, verdadeiro. Os metais são bons condutores de corrente elétrica, verdadeiro. A borracha conduz corrente elétrica com facilidade, falso. A segunda e a terceira questão são respostas pessoais, ok? Que diz assim, a segunda, os acidentes que mais ocorrem com o uso de energia elétrica são os choques elétricos e os curtos-circuitos. Você já sofreu ou sabe de alguém que tenha sofrido algum desses acidentes? Escreva aqui o que aconteceu e o porquê, depois conte a classe, então é pessoal. Terceira, escreva uma mensagem alertando sobre os riscos de acidente envolvendo energia elétrica e como preveni-los. Também é resposta pessoal, ok? Confiram então. Agora vamos conferir a página 191. Eu não passei a página 190 porque é uma atividade para ser realizada em sala de aula, em grupos, ok? Então vamos conferir a segunda questão da página 191. Letra A. Qual é o nome da pedra considerada um ímã natural? E o nome do efeito de atração entre essa pedra e materiais ferromagnéticos? Então o nome é magnetita. O efeito de atração é chamado magnetismo. Letra B. Explique qual é a diferença entre ímã permanente e ímã temporário. O ímã permanente é o que apresenta magnetismo indefinidamente. Já o ímã temporário apresenta magnetismo apenas por um período. Ok? Terceira questão. Responda. A. Quando dois ímãs se atraem? Quando seus polos opostos são aproximados. Letra B. Quando dois ímãs se repelem? Quando seus polos iguais são aproximados. Então, confiram, por favor. Vamos lá. Agora vamos conferir a quarta e a quinta questão dessa página. Ok? Vamos lá, né? Agora vamos conferir a quarta e a quinta questão da página 191. Quarta questão. Danilo ganhou 2 carrinhos. Ele prendeu o ímã no teto de cada um, de forma que o polo norte de cada ímã ficasse na parte da frente. Depois empurrou os carrinhos na direção um do outro. O que você acha que aconteceu? Por quê? Os carrinhos se afastaram, repeliram-se, porque os polos iguais se repelem. Quinta questão. O campo magnético de um ímã é todo o ímã ou é a área onde o poder de atração do ímã pode ser percebido? Bom, a resposta correta é a segunda frase. O campo magnético de um ímã é a área onde o poder de atração do ímã pode ser percebido, ok? Por favor, confiram. Pronto. Bom, meus amores, então a nossa aula se encerra aqui, certo? Estudem, certo?
conteúdo sobre eletricidade e magnetismo. Na nossa próxima aula de ciências, iremos fazer a revisão de ciências, justamente o conteúdo do trabalho avaliativo de ciências, ok? Beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.